Muito bem. Depois de assistir à finalização da apuração dos votos no último domingo, né, as eleições de 2022, e considerando o resultado para a cadeira presidencial, né, o chefe do Poder Executivo, eu tenho por mim, né, eu me dei conta, né, segundo a minha experiência, de que o Brasil ainda está repleto de analfabetos políticos. Existem os analfabetos funcionais, como explica o professor Olavo de Carvalho muito bem, existem os analfabetos musicais, como explica o Rasta, e certamente já existe esse termo, analfabeto político, porque não é possível, gente. Eu fico pensando assim, vou citar um exemplo aqui da minha experiência também. Eu estava trabalhando na campanha de uma deputada, para a campanha de uma deputada aqui no Paraná, cristã, psicóloga e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. E estava eu e meu grupo num quiosque ali na Boca Maldita, aqui em Curitiba, né, para panfletagem e mesas de discussão, né, junto de outros quiosques de outros partidos, né. E lá próximo, já no dia do pleito, houve aquela manifestação dos enfermeiros, né, da classe de enfermeiros, né. E por que estava havendo aquela manifestação? Por conta do veto ao piso salarial que foi ali acionado pelo o ministro do STF, Barroso, né? Ou seja, ele é que vetou. Já houve o veto antes, derrubaram o veto e o ministro voltou a vetar. E esse piso salarial já havia sido concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, não foi quem prejudicou o salário dos enfermeiros não foi o presidente Jair Bolsonaro, foi os ministros do STF e sobretudo o Barroso. E aquela manifestação foi passando diante das barraquinhas ali, né, de panfletários, e quando passaram diante da nossa, perceberam que somos apoiadores do presidente Bolsonaro, e alguns começaram a gritar fora Bolsonaro e viva Lula, né? Aí eu consegui chamar um deles para conversar, um rapaz lá, enfermeiro. Perguntei para ele, pô, cara, mas você acha que o Barroso, ele está, vamos dizer assim, ele está a favor de quem? Do Lula ou do Bolsonaro? Não foi o Barroso que prejudicou você agora? E o Barroso está ali tentando sabotar o governo do presidente Bolsonaro, inclusive impedindo que ele faça esse bem a você, e está tentando reconduzir para lá o Lula, que é justamente um cara que, né, sobre o qual pesam processos e mais processos de crimes, entre os crimes, roubo. E você está declarando seu voto a Lula achando que vai melhorar a si mesmo. É isso? Então o cara ficou meio perplexo. Esse para mim é um analfabeto político, um analfabeto eleitoral. Não é possível que o cara tá vendo uma situação diante dos olhos dele. É uma coisa perfeitamente lógica. Então, e existem muitos exemplos aí desses, né, desses analfabetos políticos, né? Porque, por exemplo, a princípio, né, qual era a previsibilidade segundo as mídias estatísticas? Qual que era a previsibilidade? É Lula ganhando folgado, né? Tudo mentira, né? Mentira, assim, institucionalizada, né? Conto da carochinha mesmo. Mas, como o Lula ainda saiu vencedor no primeiro turno, mas saiu vencedor em termos, né, o país está literalmente dividido entre apoiadores de Lula e apoiadores de Bolsonaro, você percebe que nem o Lula está muito animado, vamos dizer assim, né? Você vê que um pouco antes da contagem dos votos, houve uma comitiva de imprensa lá, com a cúpula do PT, e estavam todos vestidos de preto, parecia que estavam de luto, como eu disse, e o Lula estava lá, né, destilando o seu ódio, com discursos de ódio apenas, né. E assim que saiu o resultado, e que ele ficou um pouco à frente do Bolsonaro, ele de fato não estava cantando vitória, ele simplesmente voltou com o seu discurso de ódio, o seu discurso vingativo, como se percebe, qualquer um que tenha acompanhado percebe o que ele falou. Ele não está falando de política, ele não está falando de como ele vai governar e respeitar as leis. Ele simplesmente destilou o seu ódio. Ele quer se vingar do Bolsonaro, porque a mentalidade, né, dos grupos
de esquerda, os grupos socialistas é essa. Eles querem estar no poder e não querem ninguém se interferindo no caminho deles. É óbvio, para qualquer pessoa que se interesse um pouquinho por política, e no caso do PT, é óbvio, é fácil perceber que a bandeira do PT para o petista, não o eleitor, para quem faz parte do partido, a bandeira do PT está acima da bandeira do Brasil. As pautas dele estão acima do bem e do mal. Então, para eles, sim, para essa mentalidade que já está formada aí, sobretudo dentro da cúpula, o Lula é totalmente inocente, né? Então eles não aceitam derrota, eles não aceitam um contragolpe, por exemplo, ou qualquer reação que os tire, né, da participação na vida política. Então, quando eles voltam, como ele falou, nós vamos voltar com força. Que força? Com que força que eles vão voltar? Para construir ou para destruir o Brasil mais uma vez? Aí fica a pergunta, meu, né? Então, mas os eleitores que são analfabetos políticos e que são pró-Lula, o que eles estão fazendo? Estão cantando vitória, debochando. Cara, mas nem o Lula está cantando vitória ainda, meu. E mesmo que ele se saia vencedor, perceba que o Bolsonaro está forte na maior parte dos estados. O empate é literalmente técnico. Por quê? Porque existem, por exemplo, quem votou no Moro, quem votou no Dallagnol, quem votou no Padre Kel, por exemplo, vai votar no Bolsonaro agora, né? E quem votou lá na Simone Tebet ou no Ciro vai votar no Lula. Então vai haver, a coisa ainda está equilibrada, né? Muitas autoridades públicas agora, somando-se com as que já entraram, né, que são pró-Bolsonaro, já estão declarando seu voto a Bolsonaro mais uma vez. O Moro declarou voto, Dallagnol declarou voto em Bolsonaro, Romeu Zema, entre outros, aí já vão declarar, o Nicolas Ferreira, muita gente já vai, que provavelmente não votaram no Bolsonaro, vão votar agora. Entendeu? Quem estava indeciso, quem estava isento, quem anulou voto, provavelmente agora vai votar também no Bolsonaro. Então existe uma chance da coisa virar, mas mesmo que não vire, o Lula vai ter que encarar um verdadeiro cinturão de conservadores, cristãos, de direita, que, né, num processo de recuperação do Brasil, formam um grupo que está ajudando a desaparelhar o Estado. O professor Olavo sempre chamava atenção para isso, que o PT aparelhou o Estado, ou seja, ele colocou lá pessoas, autoridades públicas tão criminosas quanto eles, para protegê-los, né, torcendo as leis para protegê-los e para manter o PT no poder. E assim, vamos dizer, não cabe aqui explicar por que os regimes de esquerda, comunistas, socialistas, totalitários são ruins, né? Isso levaria um tempo para explicar, mas sim, o que eles querem é manter o poder. Eles querem tomar basicamente o lugar de Deus. Eles são deuses aqui na Terra, vai dizer assim, né? Então a intenção é essa, é manter o poder e subjugar a população, né? Manter a população sob controle, mesmo que seja, vamos dizer assim, exaltando o crime e tirando o direito das pessoas de se defenderem, né? Entre outras coisas, né? Pautas abortistas, LGBTistas, né? Então, o Lula vai ter que enfrentar toda essa gente que está ajudando a desaparelhar o Estado e restituindo os valores que de fato formam uma sociedade saudável, né? O Lula vai ter que enfrentar essa. Será que ele vai ser democrático? Como é que será que se o Lula entrar, se o Lula tornar-se o presidente novamente, como é que ele vai dialogar com o Moro, com o Dallagnol, né, com o Damares Alves, com o Marcos Pontes? Como é que ele vai dialogar somando com os outros que já estavam ali, Bia Kicis, né? Será que ele vai ser democrático? Você vê, nós estamos aqui com um projeto para aumentar a segurança no Brasil e, né, fazer o crime recuar. Será que o Lula, que defende tantos bandidos, que tenta justificar os crimes de tantos bandidos, como é que ele vai dialogar com isso? Como é que ele vai lidar com isso? Ele vai vetar tudo isso aí? Vai simplesmente moralizar, legitimar o crime, como ele vem fazendo? Isso é um exemplo, imagine o resto. Será que o Lula vai voltar com aquele projeto de máquinas de camisinhas nas escolas, que ele tentou sancionar em 2008 e que não deu certo? Com aquele papo de boteco dele lá? Como é que vai ser?
Ele agora, ele falou, como há 20 anos atrás, em 2002, eu me tornei presidente. Daí, grande merda, 20 anos atrás, Lula, você tinha lá 80%, 90% de aprovação e as pessoas estavam dormindo no ponto. Hoje as pessoas estão acordadas. Né? Como diz o professor Olavo, existir é resistir. Então, tá ali os focos de resistência, que são sóbrios, saudáveis, cristãos, conservadores, né? Vamos dizer assim. Ah, mas o que é conservador, o que é direita, o que é cristão? Porra, meu, vá se informar, meu filho. Você pode perceber um pouco disso pela ação dessas pessoas, né? Vai estudar, vai se coçar aí, meu filho. Não seja um analfabeto político. Ah, o meu candidato ganhou, ipi, ipi, urra, toma, chupa, Bolsonaro. É assim? Esse é o analfabeto mesmo. Porque não sabe que o próprio Lula não está muito animado. O Lula já viu que ele está velho, né? E ele sabe que o PT não está muito forte no país. O Bolsonaro está forte no Senado e nos governos estaduais. Ele sabe disso. Ele sabe que ele vai, como ele diz, nós vamos ter um grande trabalho para reconstruir esse país. Não, você vai ter um grande trabalho para tentar destruir o país mais uma vez, Lula. E eu prevejo que você não vai conseguir, porque as pessoas estão acordadas, graças, entre outros, ao trabalho do professor Olavo de Carvalho. E eu acho que o presidente Jair Bolsonaro seguiu muito bem o conselho do professor Olavo, que é o de buscar desaparelhar o Estado. E ele conseguiu, em alguma medida, isso. E se o jogo virar no segundo turno e o Bolsonaro sair vencedor, a coisa pode melhorar mais ainda. Não estou dizendo que é uma garantia de que vai melhorar, mas aí a coisa fica muito mais fácil. Se o PT, se o Lula entrar na presidência novamente, a coisa vai ficar mais difícil. Mas, né, não parar, não precipitar e não retroceder, nunca. Né? Então, o movimento conservador vai continuar crescendo, como está crescendo aqui no Brasil. Né? Está sendo recuperado aqui no Brasil, né? Está se recuperando e está, né, se avolumando e fazendo frente aos movimentos de esquerda, que já estão saturados, né? E muitos desses grandes vultos aí, autoridades públicas de esquerda, estão ainda presas ao discurso lá retrógrado do século XIX, tipo o Stedley, ou o Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos é um retardado, na verdade, é um delinquente, né? Então, se a cúpula do PT e de outros partidos de esquerda aí que apoiam o PT não renovar os seus conceitos, não se tocarem do que é a praxis marxista, vocês vão perder cada vez mais. E eu espero que isso aconteça. Porque vocês são satânicos. Né? E o pessoal conservador não é anjo. Mas pelo menos eles tentam fazer o que é certo. Satânicos eles não são. É isso aí.